Ok, pessoal, o que acontece? Hoje em dia tem um debate recente em torno de: será que o professor em sala de aula ele ainda é necessário? Detalhe: quem aqui já assistiu no YouTube, levanta a mão, tá bom? Ok. E o que eu faço aqui, pessoal, é gravar para que vocês possam aprender mais um pouco no YouTube, tá certo? Mas é aquela questão: por que a gente ainda está aqui se tem tanta coisa na internet, edição de vídeo, um monte de coisa muito sofisticada, tá bom? E aí, para vocês, que eu vou trazer, depois da gente ter passado essa atividade sobre o conteúdo, sobre o que é história, eu vou trazer para vocês agora, pessoal, algo importante a respeito de qual é a importância do professor de história, tá bom? Tá todo mundo prestando atenção? Tá bom? Por exemplo, o que vocês acham? Eu vou dar a oportunidade para vocês falarem um pouco. Qual é a diferença do youtuber para o professor de história? O professor de história é mesmo necessário? E será que ele é melhor do que o youtuber? Fala aí para mim. O que vocês acham? Pode gravar aqui e falar? Pode falar, mano. Começou, pode falar. Porque o youtuber ele meio que faz coisas, mas ele meio que não explica, por exemplo. Porque é totalmente outra sessão, porque o professor de história que grava, meio que ele explica a história. O youtuber não, ele só grava o que ele tá passando ali na vida dele. Na cabeça dele. E no YouTube tem mais facilidade dele cometer um erro, tá bom? Por quê? Porque a gente sabe, pessoal, que o historiador, a pessoa que é formada em história, ela usa o livro dela, o livro do professor, tá bom? Ela usa o livro de história, tá certo? E aí, pessoal, por utilizar o livro de fontes, ele tem um compromisso com a verdade em história. Ele tem fontes, ele tem livros citados, ele tem algo que é mais certo. No YouTube pode ter muita coisa ali que na realidade está contando algo que não é uma verdade estabelecida, ele está contando algo que é ultrapassado. A gente tem um exemplo, por exemplo, do History Channel, que eles falam que pirâmides, que a Bíblia foi, que um dos maiores livros da humanidade foi tudo criação de alienígenas, não sei o quê. E aí o que acontece? Isso na verdade carece de comprovação, tá bom? Ou seja, ele está passando ali mentiras, tá certo? E aí, uma das fontes importantes é a verdade em história em relação ao professor de história. Outra questão importante: eu estou aqui presente com vocês, eu posso estar ouvindo vocês, vocês podem se sentir estimulados a fazerem perguntas a partir do assunto tratado, tá bom? E aí, o youtuber, ele está longe de vocês, a pessoa ela pode ter vergonha de perguntar nos comentários, ela pode perguntar no comentário e ficar sem resposta, mas aqui, tudo que vocês perguntam para mim e eu puder responder, eu estou passando para vocês. Aqui eu também tenho aquela antiga frase que quer dizer o seguinte, que todo o intelectual é alguém que está sobre o ombro de gigantes, ou seja, ele é uma pessoa que fala o que fala, mas ele fala embasados em intelectuais, tá bom? E aí que entra a teoria, pessoal. Um youtuber, ele não passa 4 anos numa universidade para estar gravando vídeo, geralmente. E se ele passa, pessoal, o que acontece? São pouquíssimos que tenham cuidado das fontes, de estudar, de tomar o cuidado, na verdade, da história. Então, por isso, pessoal, tem toda uma teoria complexa, histórico, filosófica, sociológica em torno da história em questão. E além disso, a teoria faz com que a gente seja um especialista. Ou seja, se vocês trouxerem para mim algo para mim analisar agora, eu já tenho a experiência e a capacidade de pesquisar e de fazer essa aula de história, tá bom? Então, pessoal, por esses dados e por essas questões, por ser especialista, se pode ser um professor de história, tá bom? Obrigado e até a próxima.